ושאל יעקב עזרו סברו על אדוני אלוהיו עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם אדוני מתיר אסורים פוקח עברים זוקף כפופים יתום ואלמנה עודד אדוני ימלוך לעולם ועד הלילי נפשי את אדוני ההלל אדוני בחיי הזמר הללו. Jesus, o Filho de Deus, negou a si mesmo, negou fazer a sua vontade por amor de mim e de você. E você? O que diz do Filho de Maria? O que você diz do Filho de Maria? Jesus não negou a sua cruz. Ó Filho de Maria, Jesus, o Emanuel, a quem Deus deu todo o poder, toda a honra, toda a glória, a Jesus, Filho de Maria. Quem deu crédito à palavra do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías, o profeta, diz na sua palavra. E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza o encontrávamos, para que não o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem o homem escondia o rosto. Era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Estamos falando do Filho de Maria. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, porque nele não havia pecado algum. O Filho de Maria foi um homem experimentado nos trabalhos, experimentado nas dores. Foi um homem que conhecia as enfermidades, que conhecia os limites do seu corpo, que conhecia o sofrimento, as angústias, porque o Filho de Maria, Jesus de Nazaré, também foi criado como qualquer um de nós para trazer dentro de si a dor dos humanos. Não tinha pecado algum havia sobre ele. Beleza alguma não encontrávamos diante dele, para que não o desejássemos. Mas o que alguns pregam por aí é que Jesus tinha um olho azul, que Jesus era branco, que Jesus era bonito, muito belo, mas não é o que a Bíblia diz. O Filho de Maria, quando veio aqui na terra, nele não encontrávamos beleza alguma para que não desejássemos. E quem foi que atentou para a sua pregação? Não houve sequer que atentasse para o Filho de Maria. Preferiram a Barrabás. Se fosse hoje, iam fazer da mesma maneira com Jesus. Preferiram a Barrabás e hoje preferem a Maria, a mãe de Jesus.
Mas a mesma Maria se subordinou ao Filho. A mesma Maria disse: fazei tudo que ele vos mandar. A mesma Maria, a mãe de Jesus, disse: obedeçam ao meu filho. Mesmo os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Jesus encontrou impedimento dentro da sua própria família. Aleluias, essa palavra fala ao meu coração. Quantos de nós não temos honra na nossa pátria? E é bíblico isso, porque o Senhor Jesus disse que o profeta não encontraria honra na sua cidade, na sua pátria. Jesus foi desprezado de muitos na sua própria pátria, na sua própria cidade, em Jerusalém, em Nazaré. Jesus não foi aceitado. Queriam os milagres de Jesus, mas diziam que havia demônio em Jesus. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus falavam que Jesus não falava em nome do Deus vivo, mas sim por sua força própria. O próprio Pilatos não encontrou defeitos em Jesus, não havia como condenar Jesus, mas preferiram a Barrabás. Ainda hoje estão preferindo Barrabás, aleluias. Quando você nega Jesus, você está preferindo Barrabás. Mas quem foi Jesus, filho de Maria? Ainda quero ler outra passagem no livro de Marcos, aleluias, para entendermos o que Maria disse para aquela multidão que o cercava. Marcos capítulo 3, versículo 31, a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos, que haviam sido criados com Jesus, os filhos de Maria, e estando de fora, mandaram-nos chamar. Olha só. Chegou Maria, mãe de Jesus, aonde estava Jesus, adentro de uma casa, e mandaram chamar. Fala que a sua mãe está aqui. Meus amados, quando eu ouvi essa palavra há um tempo atrás, eu disse assim: Jesus foi mal educado com sua mãe. Jesus aqui se declarou filho de Deus. Se declarou que ele é o filho de Deus. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus, pregando para aquela multidão, falando concernente às coisas do reino de Deus, do seu Pai, e lhes respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Vocês. Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque ele havia sido interrompido quando pregava este evangelho. O evangelho do reino de Deus. O filho de Maria disse: vocês são meus irmãos. Vocês são minha mãe. Olha só. Que interessante essa palavra. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão. E esta é minha mãe. Vocês entenderam, meus amados? Jesus deixa um legado. Não é que Jesus foi mal educado de falar que não era sua mãe que estava lá fora. Jesus estava falando em fazer a vontade de Deus. Quando eu e você
temos alguém da nossa família que ainda não compreende o reino de Deus, que ainda não aceitaram a Jesus. Eles não falam a mesma língua que nós. Vocês entendem? Que Jesus está falando da família de Deus, que está espalhada por todo o mundo. E o Senhor Jesus está preparado